Guto, queria que você fizesse uma avaliação dessa partida aí, de extremos para o Coritiba. É um jogo que, em muitos momentos ali, a torcida reclamou bastante da equipe, chiou, até para você sobrou um pouco ali no banco de reservas, e no final com o Fabrício Daniel permanecendo no campo e marcando esse gol da vitória. Se eles chiaram comigo, o calor da partida fez com que eu não percebesse nada, né? Eu acho que nós fizemos um primeiro tempo que a gente não foi feliz na hora de definir a jogada, mas nós fizemos um primeiro tempo onde o Avaí praticamente não chutou no nosso gol. Aliás, no jogo todo, depois que nós marcamos o gol, eles tiveram 2 lances de gol, 2 boas defesas do Muralha. Antes disso, o que eles finalizaram foi uma bola impedida, que foi travada e não tinha chutado em gol. Eles foram chutar em gol, após o gol saiu com 32, é isso? Você vê, primeiro tempo inteiro, segundo tempo, e eles não conseguiram finalizar. Eu acho que isso é o primeiro grande mérito da equipe. A defesa foi coesa. E a equipe não deixou de agredir. Tem ainda muita coisa para ajustar, principalmente no último terço do campo. A gente chegou bem até ali, e depois ali faltou um pouquinho mais de refino na definição das jogadas. O primeiro tempo, acho que nós chutamos 2 bolas numa condição boa em cima do goleiro. Se tira um pouquinho, poderia ter feito o gol logo no primeiro tempo. Mas tem coisas que acontecem do jeito que tem que acontecer. Aconteceu o gol num momento bom. E por que a equipe afastou e passou a jogar em contra-ataque? 4 jogos sem vencer. 1-0 dentro de casa, você vai correr riscos? Sendo que vocês perceberam o nível de desgaste. Porque não é o desgaste físico, se está bem condicionado, não é. Existia uma pressão emocional muito grande. E essa pressão gera um desgaste muito grande. Tanto é que acabou o jogo, vários dos jogadores se jogaram, foram no limite. Mas isso que é bonito, isso que é bom, eles sabiam o que precisava e se entregaram. E quando o torcedor conseguiu o que queria, em outros momentos também veio junto, nos momentos de maior dificuldade veio junto. E sempre que houver essa sintonia, torcida e equipe, vai dar no que deu. A torcida do Coritiba é cativante, é muito forte, empurra mesmo. E nós, mais do que nunca, jogando mal ou jogando bem, nós precisamos dela do nosso lado, nos empurrando. Por quê? Porque aí nós vamos nos superando. E através da superação acontece o que a gente pode vencer os jogos, mesmo naqueles jogos que estão muito difíceis. Pô, mas a gente está jogando contra um time da zona, e nós também estávamos na zona, um jogo, mas é a carga do momento, a carga de 4 jogos, 4 derrotas no retorno, é a carga de ter entrado na zona. Enfim, tem muita coisa que trouxe esse momento, e o Coritiba conseguiu, a equipe conseguiu, os jogadores conseguiram dar esse passo muito importante. Guto, boa noite. Foram 9 alterações, né, no time de um jogo para o outro. Como é que você vê o momento de reconstrução do time, né, a importância da vitória para uma confiança nesse trabalho também, e os próximos passos nesse sentido? Olha só, no jogo do Fluminense a gente tinha várias ausências, né? E sem contar as ausências, por cartão, tinha ausências de lesão. Tinha jogadores, por exemplo, eu não levei o Porfírio, porque fazia 4 dias que ele tinha saído do departamento médico. E hoje ficou evidente, com 10 dias de trabalho, ele fez um partidaço defensivo, acrescentou algumas coisas muito importantes ofensivamente, mas não aguentou, e até o fim. E não é só ele, o John estreou. O John, ele se apresentou, fazia acho que 1 semana que ele estava treinando, aí treinou 1 semana, só que ele vinha
treinando sozinho antes de se apresentar. Então são coisas que às vezes a gente é cobrado e precisa entender o processo, senão acontece o que aconteceu com o Bosquila, acontece o que aconteceu com outros jogadores. E mexe de duas maneiras na estrutura da equipe. Você tira a confiança daquele que era o momento dele entrar, para colocar um que não vai te dar resposta, porque ele não está pronto, e acaba perdendo ele, não só por um jogo, mas por vários jogos, e quando voltar, volta pior, porque ficou mais tempo parado do que estava. Tudo isso a gente tem que ter muita coerência na hora de estruturar a equipe. E valorizar cada jogador que vai para dentro do campo. Então, é dessa maneira que a gente tenta trabalhar, dando moral para todo mundo. Hoje, quase que o Pablo foi para dentro do campo, né? Mas são processos. Importante que o primeiro passo foi dado, né? Não conseguimos dar no Rio, conseguimos dar hoje. Temos mais 14, é isso? Ou 13, 14, né? Temos mais 14 finais. Fácil não vai ser, não. Mas nós vamos brigar, pode ter certeza, como nós brigamos muito hoje, e brigar cada vez mais. E no final nós vamos conseguir. Guto, tudo bem? Você falou aí que são 14 finais e falou também de pressão emocional. Conta para a gente, se você puder, claro, um pouquinho como é que foi o teu trabalho nesses dias, nesse sentido, de lidar também com esse lado psicológico, de ter que também ajudar ali no lado psicológico dos jogadores para que eles conseguissem essa vitória hoje aqui no Couto Pereira. A primeira coisa é mostrar quem é o grupo do Curitiba. O grupo de Curitiba tem jogadores campeão brasileiro, jogadores com título de Libertadores nas costas. Tem outros que estão aproveitando uma oportunidade do Curitiba para crescer enquanto carreira. Jogador de seleção, como é o John, zagueiro que estreou hoje. Enfim, tem muita gente boa. E a gente não pode cair na vala comum de que todos são ruins e o momento, pelo momento que estão vivendo. Nós temos que ajustar, mostrar para eles que mais do que nunca é preciso elevar a autoestima, é preciso coragem, mas mais do que nunca não aconteceu, não caiu do céu a vitória hoje. A paixão faz com que a gente não enxergue esse lado. Mas nós que estamos trabalhando do outro lado, temos que respeitar a paixão, mas não podemos entrar no ritmo da paixão. Temos que entrar no ritmo da razão, porque é a razão que vai fazer o resultado acontecer. Além de melhorar a autoestima, de valorizar, de organizar o modelo de jogo que a gente quer, nós temos um psicólogo dentro do clube. Botamos eles para fazer dinâmicas de grupo. A Williams, né? Então nós estamos botando todas as ferramentas que a gente tem dentro do clube da melhor maneira possível para trabalhar. E todo mundo num discurso só. Nós vamos conseguir. E isso não é o Guto. Quando o Guto foi contratado, isso já veio de uma direção séria, que sabe o que quer, que sabe os processos que tem que atingir, e sabe que em todo o processo administrativo tem momentos de erro, tem momentos de acerto, mas sempre querendo acertar e corrigindo o rumo quando as coisas não estão acontecendo do jeito que teria que acontecer. Então, mais do que nunca, esse momento é um momento de unir, não de dividir. Que se a gente conseguir unir, o Coxa vai ficar muito forte. Além de se manter esse ano, pode conseguir coisas um pouquinho maiores aí e pode vir muito mais forte para a próxima temporada. Guto, boa noite. Pegando um gancho ainda nessas 14 finais que você citou agora, o Guto, com o elenco, trabalha com uma mini meta, como o torcedor trabalha desses 5 próximos jogos, o primeiro dos 5, vitória.
planeja alguma coisa para esses próximos 4 jogos que são essenciais para o futuro do Coxa? Jogo a jogo. Se eu entro com uma mini meta, parece, a cada vez que eu não cumpro aquele momento, achando que aquele que vai ser, eu me desestimulo. Agora, se eu não conseguir cumprir, o outro tem que vir mais forte. Eu tenho que me dedicar mais. E quem disse que eu não posso? Ganhar o que seria mais difícil e por algum motivo escorregar num outro teoricamente mais fácil. O importante é o final da festa, não é o meio da festa. O meio da festa ele conduz, mas ele não decide. Guto, boa noite. A gente viu hoje o Coritiba praticamente mandou no jogo. As principais chances foram do Coxa desde o primeiro minuto do jogo, e mais faltou ali até a hora do gol, várias chances perdidas. Você acha que a carga emocional que tinha para o jogo de hoje atrapalhou nesse aspecto? Até o Manga perdendo aquele gol e saindo vaiado, até um trabalho até para o futuro para fazer, né, com ele, para não se abalar com isso. Se essa carga emocional atrapalhou no jogo de hoje? Bom, primeiro dizer que o Manga é um jogador importantíssimo dentro da estrutura da equipe, pelas características que tem. É um jogador de muita potência, é um jogador de bom nível de definição e, mais do que nunca, é um jogador que se entrega muito. E eu tenho certeza que o que ele não fez hoje, ele vai fazer melhor nos próximos. Que bom que a gente conseguiu mandar no jogo, como você está falando, essa também é a minha leitura. E volto a falar, nos processos teve carga emocional, mas teve também o estágio que nós estamos. Se a gente estava tomando gol todo jogo, para a gente poder ter um equilíbrio, o que nós temos que trabalhar primeiro? A defesa. E nós não trabalhamos só defesa, nós trabalhamos defesa, trabalhamos a manutenção de posse e alguma situação de conclusão no último terço do campo. Só que dentro do processo, o trabalho de conclusão, ele passa pelo nível de confiança, mas passa também por um aprimoramento, por uma lapidação, que nós não fizemos ainda com 10 dias, é impossível, né? E pode ser mais 20 dias e eles ainda não atingiram o estágio. São processos. São processos, porque a cada jogo eles trabalham com um tipo de pressão interna. Agora, à medida que as coisas vão acontecendo, eles vão surpreendendo, porque você não cria expectativa e ele ultrapassa a expectativa, porque você não criou a expectativa. A expectativa, de repente, sua é mais baixa e ele surpreende fazendo alguma coisa melhor. Guto, você falou agora há pouco sobre a construção do trabalho nessas 2 semanas que você está no clube, a parte defensiva que é histórico já nos seus trabalhos, você sempre tem times muito bem organizados defensivamente, time que tem essas linhas muito bem definidas e compactadas. Queria que você falasse, porque hoje deu para notar de fato já um Coritiba diferente, é claro que é um início de trabalho ainda, mas eu queria que você falasse um pouco desse trabalho defensivo que foi feito, porque o Coritiba entrou nessa rodada como a pior defesa do campeonato, então, como você falou, esse foi o primeiro ajuste a ser feito. Queria que você falasse um pouco desse trabalho defensivo. Nós procuramos ajustar alguns modelos, né? Nós trabalhamos em cima de 2 modelos até o momento, de marcação e de jogo, com movimento inicialmente com 2 linhas de 4+2, mas também em alguns momentos 5-4-1, ou fazer igual nós fizemos no segundo tempo no Fluminense, 4-5-1, porque aí é só ajuste, né? Agora, para encaixar, além de toda a movimentação que existe, que você tem que treinar, repetir, para cada movimento do adversário, se alguém for batido, quem vem para a interceptação, quem vai para a cobertura, o que foi batido, aonde recupera, enfim, tudo isso são processos. E processos que você faz não é matemático. A hora que chega no jogo, ele pode não se situar dentro do campo o suficiente para fazer a leitura. Então, demanda repetições. E repetição demanda desgaste físico e tempo.
que é o que até agora a gente não tem. Se a gente desgastar demais, a gente não faz tudo o que tem necessidade de fazer. Tem muita coisa que ficou para trás, que conforme vai subindo, vai crescendo, vai melhorando. Conforme vai ganhando, vai elevando o nível de confiança, elevando a autoestima, vai acreditando cada vez mais no trabalho, e aí a absorção do conhecimento, do processo, vai sendo mais acelerado. O bom é que eles estão muito focados, por isso que a gente conseguiu fazer o que nós fizemos hoje. Praticamente o Avaí rodou e só entrou com bola cruzada. Acho que a bola que entrou de passe foi bola que estava impedida. Então isso aí é processo de defesa, movimentação de defesa. Mas tem que também ter valorização de posse de bola. Nós já tivemos saída de bola, não rifamos a bola. Tivemos posicionamento de primeira e segunda bola. Acho que a gente precisa aperfeiçoar muito ainda a transição ofensiva. A transição defensiva até foi razoável. Tem muita coisa para trabalhar, muita coisa. E é o tempo que vai fazer, né, esse processo. Eu fui obrigado a colocar o Bernardo, que trabalha de primeiro, mas trabalha a semana toda de segundo, que é diferente. E a característica do Bernardo é diferente do William. A experiência do Bernardo é diferente do William. E com o William, eles não estavam conseguindo alguns tipos de jogada por dentro. No início que o Bernardo entrou, eles começaram a fazer. Aí a gente reposicionou, o Bernardo conseguiu entender, foi, o time estabilizou, e aí, é o que eu falo, é processo. Você erra para acertar. Se a gente errar no treino, melhor do que errar no jogo. Guto, queria que você passasse para a gente assim, a sua visão tática sobre dois jogadores, né? O Egídio, que passou a atuar mais avançado com a sua chegada, e o Fabrício, que dos dois jogos fez várias funções, né? Pelo lado, se aproximando mais ali do atacante, como um atacante mais à frente, centralizado também, né? O que você vê desses dois jogadores, especialmente para frente, assim, qualquer ideia com eles? O Fabrício é um jogador que muita qualidade, muita proteção de bola, grande, difícil de ser marcado quando está num ritmo forte. Só que ele ainda não está no ritmo dele. Eu acredito que o forte dele seja jogar atrás do centroavante. Mas ele pode jogar pelo lado direito e até pelo lado esquerdo, como ele fez hoje. E o gol dele saiu vindo do lado direito. Então, é um jogador de definição qualificada, sempre que ele consegue estar numa condição de raciocinar a finalização. Teve um lance no primeiro tempo que o time de finalização foi muito rápido. Aí ele isolou, ele não encaixou o corpo. No segundo ele conduziu, encaixou o corpo e fez o gol. Esse é o jogo dele, né? Egídio é um jogador muito técnico, é um jogador que a bola não pega fogo no pé dele, é um jogador que tem ultrapassagens muito boas, faz a equipe jogar. E eu tendo o Egídio, eu posso não ter dois caras muito agudos, mas acabo tendo, porque o Adrian hoje era um jogador de velocidade e o Aleph era o outro. E o Fabrício não é lento. O Fabrício também tem boa estocada. Não é rápido como o Varley, não é rápido como o Adrian, né? Mas também tem boa velocidade. E o Egídio é um jogador mais de carteado. A hora que a gente chega no campo de ataque, para ele cartear e a gente poder ter as metidas de bola, as entradas, né? Então ele é um meia pelo lado e ele facilita o jogo do Fabrício também. Ele faz com que o Fabrício possa ser, atrás do centroavante, um segundo atacante.
na hora que a equipe roda, ele acaba virando um meia e o Fabrício acaba virando um atacante. Então são processos, né, de movimentação que acaba fazendo com que a equipe tenha repertório. E a busca é entrosar cada vez mais, né? Depois tem outros jogadores que vão crescendo, cada momento do jogo é um momento, às vezes você precisa ser mais agudo, agressivo, e hoje a gente colocou o Tony para buscar essa agressividade, né? O Tony tem um jogo central ainda mais agressivo que o Fabrício, mas de menos definição, menos precisão de definição. O Fabrício define melhor. O Tony cria melhor. Tem uma visão de ponto futuro, de enfiada de bola, melhor. Mas característica de cada um. Quando a gente consegue juntar tudo, faz um Coritiba forte. Guto, você falou antes do Pablo Garcia, e aí não tem como não te perguntar, porque ali você teve segundos para decidir quando o Porfírio se machuca, e você acaba mudando a tua substituição. A hora que o Fabrício faz o gol, você pensou, passou pela tua cabeça assim, ainda bem que eu não tirei? Como é que foi esse momento para você? Não, nós brincamos agora no vestiário, foi uma brincadeira, lógico. Falamos, quem ganhou o jogo foi o Porfírio, porque sairiam os dois. O Fabrício estava desgastado. Quando o Porfírio sente, nós somos obrigados a decidir entre o Adrian e o Fabrício, aquele que suportaria ir até o fim, mas com uma condição de poder ter lances de definição. Aí, na hora, entra o quê? Minutagem. O Adrian está com uma minutagem menor do que o Fabrício. Então, o Fabrício suportaria ir até o fim mais do que o Adrian. Então, a gente empurrou o Tony de centroavante e manteve o Fabrício. E botou o Rafael, que entrou muito bem na lateral. Guto, agora o Coxa vai ter o duelo diante do América no sábado, e o Coxa fora de casa vem tendo dificuldades nesse ano, não conseguiu vencer ainda, tem a pior campanha. O que você acha que dá para fazer de diferente? Talvez não sei se repetir a mesma postura de hoje, mas o que você já espera assim, que dá para fazer jogando fora de casa contra o América? Já temos algumas coisas observadas no América, vamos observar muito bem amanhã. Temos ideias, mas segunda-feira a gente começa a desenvolver essas ideias. E aí, no final de semana, a gente vai colocar em prática o que nós trabalhamos a semana toda. O que a gente tem que fazer é acreditar que a gente pode fazer melhor do que a gente tem feito. E sempre jogar para ganhar. A estratégia que nós vamos ter, ela pode ser diferente de um jogo para outro. Mas a intenção não pode ser diferente. A intenção de vencer. Mesmo com estratégias diferentes, a intenção é sempre vencer.